10 e 11, 21 graus é a temperatura aqui em Canguçu. Estamos de volta com o Show da Manhã. Em 1 minuto estarei conversando com meu grande amigo, Dr. Conrado Hernani Bento Neto, aqui na Rádio Cultura. Confira as ofertas especiais do Mercado e Casa de Carnes da Mé. Refresco em pó Trinque, 15 gramas, 79 centavos a unidade. Erva mate Valério tradicional 1 kg, 9,99 a unidade. Bislacta 100 gramas, 4,99 a unidade. Repolho 2,98 a unidade. Banana prata 2,99 o quilo. Tomate 3,99 o quilo. Batata o saco com 24 quilos, 79,99 a unidade. Linguiça mista Coimbra 21,98 o quilo. Carne bovina de segunda de novilho confinado a partir de 19,59 o quilo. Aceitando todos os cartões, convênio com Cinca e também com teleentrega de rancho através do telefone e WhatsApp 3252-2564 ou 99902-2272. Na compra de qualquer valor, você vai concorrer aos seguintes prêmios: uma cadeira de praia, uma caixa térmica, uma batedeira, um liquidificador, um ventilador e uma air fry. O sorteio será no dia 31 de janeiro do ano que vem. Mercado e Casa de Carnes da Mé, na General Osório 140. Não é só pra ficar, eu quero compromisso. 10 e 13, sua conta de luz só aumenta. Precisando economizar seu dinheiro e buscando uma solução imediata? A T-Gold Energia Solar tem a resposta para você. Nossos sistemas solares são garantidos e certificados pela WEG. Nós identificamos sua necessidade e oferecemos a melhor solução com o melhor preço. Confie em quem entende do assunto. T-Gold Energia Solar, integrador e revendedor autorizado WEG. Venha nos visitar em nossa loja, na rua Conselheiro Brusque 404, no centro de Canguçu. Telefone 98415-5844 e descubra como economizar com energia limpa e sustentável. Onde você tava esse tempo todo? Já estamos em live? Já estamos no Facebook da Rádio Cultura? Ô, maravilha! Para todo mundo que está no Facebook, na página do Facebook da Rádio Cultura, o nosso carinho, o nosso obrigado pela audiência, desejo aí de uma ótima sexta-feira para todo mundo. Eu recebo aqui no estúdio meu grande amigo, conceituado, Dr. Conrado Hernani Bento Neto. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cultura, meu amigo. Bom dia. Bom dia, meu amigo Marcelo Peregrinotti. Que alegria estar aqui contigo e à disposição desse meu grande amigo. E deixo aqui a minha saudação para os teus ouvintes da Rádio Cultura, esse programa tão conceituado que é ouvido além fronteiras. Estou à disposição. Doutor, como é que está a vida? Como é que está a vida profissional? Muito trabalho, muitas demandas, doutor? A vida profissional, felizmente, está bem, graças a Deus. Muitas demandas em todos os segmentos que nós atuamos. Estamos em fim de ano, aí se aproximando a férias forenses. Então está já num ritmo mais lento do que costumeiramente se desenvolve. Mas estamos aí com bastante trabalho, felizmente. Quantos anos já de atuação, doutor? Isso é muito tempo, Marcelo. Isso é bom nem lembrar. 44 anos já de profissão. 44 anos de profissão. Vamos chegar a 45 no ano que vem, então? Se Deus permitir, nos der vida e saúde, com certeza estaremos atuando. Tá certo. Doutor, a gente teve um ano bem difícil em termos das condições climáticas e o senhor tem um conhecimento muito mais vasto do que a minha pessoa, mas sabe disso com propriedade. Nosso município é muito extenso, né? Em todos os distritos, né? Por exemplo, tu se dirigir do 4º distrito até o 5º é mais longínquo que se dirigir de Canguçu a Pelotas, por exemplo, né? Então é muito extenso o nosso município. É mais do que o dobro. É mais que o dobro. E enfrentamos
uma situação, além da questão climática, uma situação difícil com a falta de energia elétrica, né? Muitas reclamações, muitas demandas, muita gente perdendo muita coisa por conta de vários dias sem energia elétrica. Eu sei que é uma questão profissional do senhor, mas só para tirar algumas dúvidas, as pessoas têm ingressado contra essa questão da energia elétrica por se sentirem prejudicados, doutor? Pois, Marcelo, a energia elétrica é um serviço público de natureza essencial, assim definido por lei, que tem que ser prestado com qualidade, regularidade, continuidade para todos, cada um e todos nós. E evidentemente que essa rádio aqui, a Rádio Cultura, depende da energia elétrica para o seu funcionamento, e a nossa vida profissional e familiar, toda ela está vinculada a esse serviço público que, como disse, tem característica definida por lei como essencial, porque faz parte do nosso dia a dia. E, evidentemente, que é uma obrigação da concessionária fornecê-la, então, permanentemente, durante 24 horas por dia, todos os dias do ano, com essa regularidade e qualidade. E, na medida em que ela deixa de fazê-lo, ela gera um dano em desfavor de qualquer um que seja prejudicado. E toda a pessoa que for prejudicada pela descontinuidade, pela falta de energia, na cidade por mais de 24 horas e no interior por mais de 48 horas, desde que não haja um caso fortuito ou força maior, um evento da natureza, um acidente, ela tem, por força de lei, que indenizar os prejuízos que ocasionaram, inclusive os morais. E os materiais são aquelas perdas que as pessoas têm, seja de produtos congelados no freezer, ou qualquer tipo de prejuízo que tenha, no fumo, na conservação de qualquer outra variedade, por exemplo, um aviário que perca a sua produção. Eu teve um caso aí de perda de maçã, enfim, leite. Todas as pessoas têm o direito de procurar uma justa indenização por esta desídia, por esse descumprimento da obrigação que a concessionária tem em relação a cada um e todos nós. E muitas pessoas procuram, claro que sim, mas grande parte deixa de fazê-lo, o que é um prejuízo muito grande para uma relação de consumo, porque na medida em que todos exercitassem o seu direito, evidentemente que a qualidade do serviço melhoraria para todos. Tem regiões em Canguçu, e eu destaco aqui o Rincão do Progresso, no 3º distrito, que tem bastante gente que, quando falta energia, eles não perdem tempo. Se dirigem, em relação à minha profissão, ao meu escritório, e se paga muitas indenizações, onde se pagou uma quantidade bem expressiva de pessoas, não só do Rincão do Progresso, mas se paga indenizações em decorrência das ações que se maneja junto ao Poder Judiciário local. E tem também esse tipo de trabalho na região, e posso dizer com certeza, o descumprimento da obrigação por parte da concessionária, evidentemente que gera o dever de indenizar, e o regime democrático é o regime do cumprimento das leis. Como eu cumpro a lei, tu cumpres a lei, todos nós aqui temos o dever de cumprir a lei. A regra do jogo é a lei. E a lei se aplica para a concessionária como para qualquer outro setor, seja privado ou público, da vida que se leva no país. Então, existem muitas ações, poderia existir muito mais, mas as pessoas deixam as oportunidades escaparem e às vezes se lamentam. Mas por que eu não procurei o direito? A justiça não socorre aos que dormem. Aqueles que procuram a justiça têm a resposta, as indenizações são estabelecidas, em valores módicos, evidentemente. A pessoa ganha 4 mil, 5 mil, 8 mil, depende o número de dias que a energia deixou de ser prestada, mas existe uma incidência bastante grande dessa modalidade de ações. Tá certo. O doutor Conrado, por muitos anos, foi vereador aqui no município de Canguçu, foi candidato a prefeito, inclusive, em uma das eleições ao Legislativo, foi eleito o vereador mais votado do município de Canguçu, foi presidente do Legislativo, esteve por muitos anos na Casa Legislativa, esteve por muitos anos envolvido no contexto político, né? A gente viu um afastamento da política, eu digo afastamento em termos de não concorrer a cargo público, mas sempre foi notório também na área política do nosso município. Gostaria de uma avaliação em relação
ao que o senhor acompanhou do último processo eleitoral, da eleição, o vereador Arion Braga se elegendo prefeito do município, a nova Câmara de Vereadores. Como que o senhor enxergou esse último processo democrático, doutor? Marcelo, em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um e todos os candidatos, a vereador, a prefeito municipal, agradecer a cada um, a todos eles, dizer que eu tenho o meu respeito, a minha consideração, porque é um dever, no meu ponto de vista, de cada um de nós, nos dedicarmos à causa pública. Então, esses bravos canguçuenses, todos concorreram a prefeito, todos concorreram a vereador, eu quero dizer do fundo do coração que tenho gratidão a todos eles, porque hoje em dia as pessoas são convidadas e não querem participar. E nós temos esse dever, que ele é, no meu ponto de vista, um dever cívico. E eu te parabenizo pela tua candidatura, fizesse um trabalho bastante importante e te colocasses à disposição da população para dar o que há de melhor no teu conhecimento. Tenho certeza disso. As pessoas julgam de uma forma diferente, muitos julgam que seriam oportunistas e coisa parecida, e a gente ouve muitas críticas, eu não critico não, eu só quero agradecer. Todos os candidatos, ao meu amigo Arion Luiz Borges Braga, ele vai pegar uma situação muito difícil, em função dos problemas que se acumulam, que vêm da pandemia, que vêm da frustração de safras, que vêm dessas enchentes, que de uma forma muito grave afetaram a nossa economia. De modo que se esperam anos difíceis pela frente, mas ele tem uma qualidade extraordinária, no meu ponto de vista, que é a habilidade de tratar com as pessoas, a capacidade de ouvir a todos que se dirigem à pessoa dele, e mais. Eu sempre disse e digo que mais difícil do que cumprir um dever é conhecer o dever a cumprir. E para que a pessoa cumpra o dever de prefeito municipal, ele tem que conhecer, a pessoa tem que conhecer todos os recantos do município, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto distrito, a cidade, os bairros, os serviços públicos, o hospital, maquinário, funcionalismo, saibam onde as pessoas moram e o que elas necessitam, saibam onde precisam pontes, bueiros, enfim, conhecer a estrutura municipal, como tu bem falaste, que é uma estrutura gigantesca, maior que países do mundo. Vejam bem, Canguçu tem uma extensão territorial maior do que muitos países do mundo. São milhares de quilômetros de estrada, são incontáveis pontes, incontáveis situações que demandam uma dedicação muito especial do representante municipal que nós elegemos, no caso, atualmente, o prefeito Vinícius Pegoraro, no futuro, Arion, e eles terão essa incumbência. Nós temos que pedir, eu já digo assim, pedir uma paciência para as pessoas, porque se tiver dinheiro no município, Marcelo, dinheiro fluindo com grande quantidade, que não é o caso, as soluções aparecem com facilidade. Na medida em que nós temos uma contenção, uma dificuldade de arrecadação ou destinação dos recursos federais, estaduais para o município, a possibilidade de resolver os problemas elas diminuem. Então, o prefeito fica atado num orçamento. O prefeito não é um milagroso, o prefeito não é uma pessoa que tem uma varinha de condão para resolver os problemas. Todos os problemas precisam de recursos, dinheiro, para solucionar os problemas que ocorrem por todos os recantos do município e na cidade. De modo que eu desejo toda a sorte do mundo, da medida que puder participar, e eu posso dizer que posso, ter uma série de ideias e exemplos que eu conheço em outros municípios para, na hipótese de que o vereador eleito prefeito Arion não conheça, para transmitir essas ideias para ele, porque a gente tem o dever de apoiar o nosso prefeito, apoiar os nossos vereadores, apoiar o nosso município, para que todos nós saímos vencendo para que tenhamos um Canguçu melhor. Essa é a obrigação, no meu ponto de vista, de cada cidadão da nossa terra, para que nós tenhamos um município dedicado e destinado ao progresso e à melhoria da qualidade de vida de todos nós. Nós todos somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Não é porque se elegeu um vereador, não é porque se elegeu o prefeito que nós vamos lavar as mãos e dizer, não, mas agora eu só estou aqui para reclamar. Reclamar é muito fácil. Nós temos que ajudar.
e sei que muita gente ajuda. Nosso povo é trabalhador, ordeiro, e no que for requisitado, Marcelo, eu tenho certeza, os exemplos nos mostram, quando precisa de uma ponte, de uma solução no interior, quando precisa de um material na cidade, para a pintura do hospital, por exemplo, para a pintura de uma praça pública, o povo pedindo, tenho certeza, e eu participo, tanto quanto possível, para melhorar a qualidade de vida desse ambiente que nós temos. Todos somos responsáveis. E eu digo com muito orgulho do povo canguçuense, que nos deixou de presente, os nossos antepassados, os nossos familiares, os nossos conterrâneos, deixaram o hospital de presente para nós, Marcelo. Gerações passadas, quando o Canguçu era miserável, deixaram para nós uma série de presentes para nós termos à disposição no momento, como clubes, Clube Harmonia, Clube Cruzeiro, Clube América, Clube Canguçuense, Hospital de Caridade e tantas outras maravilhas que nós temos na nossa terra e que nós temos obrigação, o dever, no mínimo, de mantê-las de pé e funcionando. Então, instituições como o hospital, instituições públicas, aí é um dever de cada um de todos nós, independente dos impostos que pagamos, de estarmos sempre à disposição para mantermos a nossa vida aqui, a nossa casa, que é o nosso município. Não é só a nossa residência, que é o nosso ambiente de convivência. Nosso ambiente de convivência é o nosso município. Que nós temos as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas que nós queremos bem. E temos que manter as tradições, nós temos que manter a história do nosso município de progresso, de sacrifício, de trabalho, para que tenhamos um Canguçu melhor. Esse é o quadro que eu vejo. Vejo qualidades muito especiais no vereador e eleito prefeito Arion Luiz Borges Braga, porque é um homem que conhece todos os recantos do município. E digo que conhece porque vi ele em todos os recantos. Sim. E para que solucione os problemas de Canguçu, tem que conhecer as pessoas, toda a realidade do município, e essa qualidade, com toda certeza, ele tem. Se cercando de bons secretários, de boa assessoria, me parece que nós temos um bom caminho pela frente e Deus queira que nós tenhamos recursos suficientes para que os investimentos cheguem e as soluções possíveis sejam alcançadas. Tá certo. Doutor, o Arion Braga obteve 17.751 votos. O candidato da situação, Leandro Pipa, do MDB, 9.284. Né? Foi uma diferença bem extensiva. O senhor foi atuante dentro do MDB por vários anos, foi vereador, foi candidato a prefeito. Qual o seu diagnóstico, a sua opinião sobre a larga vantagem e o resultado obtido pelo candidato do MDB, que era o candidato da situação? Olha, nós tivemos um quadro aqui totalmente fantasioso. Fantasioso. Analise bem, eu não estou criticando, eu só estou analisando o teu pedido. Imagina tu pegar um quadro político e tu teres, nos últimos momentos do ano, estabelecidas candidaturas para o pleito. E nós vimos um quadro totalmente atípico. Pegaram 2 vereadores eleitos pelo PMDB, colocaram como candidatos do PSDB para concorrerem como se não tivessem vinculação nenhuma com o partido a que me refiro, o PMDB. Não estou criticando, aplaudindo e agradecendo a participação de ambos. O meu amigo Gilberto Degar e o candidato a prefeito Luciano Bertinetti. Não dá para dizer que eles sejam do PSDB? Não dá como num passe de mágica pegar as pessoas que têm toda uma trajetória dentro do MDB e transportarem para uma sigla partidária de qualquer designação e querer transformá-los em candidatos como se fossem daquela sigla. Então nós tivemos 2 siglas concorrendo, na verdade, que foi o PSDB, o PMDB, que era praticamente sublegenda, como aconteceu no passado, mais o PP e, no caso, o candidato do PT. Então tivemos essa diferença. O bonito, que me pareceu, o significativo, foi que a soma de todos os demais candidatos foi ultrapassada pelo Arion Luiz Borges Braga, que já vinha
já vinha numa caminhada muito expressiva, extraordinária, como vereador. Foi o vereador mais votado na eleição anterior. Então, ele já vinha consolidando esse prestígio e foi, claro, muito favorecido por problemas acontecidos na administração atual, notadamente como resultado das questões climáticas, ou até mesmo por não satisfazer os anseios da população em tempos anteriores. Mas a realidade é que, de abril em diante, a cada dia que passava, a revolta contra a administração atual, seja aqui, seja em Pelotas, seja em São Lourenço, em lugares afetados pelos efeitos climáticos, contavam contra a administração. Todos os méritos do vereador Arion, a quem eu, mais uma vez, enalteço, grande candidato, grande figura pública, grande expressão política, consolidada como um vereador mais votado, não sei se de todos os tempos, ou pelo menos dos últimos tempos, 3.000 e tantos votos, se não me falha a memória, na eleição para Quase 3.000, foi o mais votado da história. Mais votado da história. Isso. Então, isso já é o selo, a marca, o sinal, o timbre da qualidade política que ele tem, do homem público, da envergadura, para ser o mais votado de todos os tempos do nosso município. Então, um grande nome para concorrer, com toda certeza. E favoreceu, não é também desqualificá-lo de maneira nenhuma, e nem desqualificar a administração, é só uma conjuntura que me parece que favoreceu candidatos que não foram das situações daquelas administrações afetadas pelos efeitos climáticos. Veja o Pelotas, por exemplo. Nós estamos ali em Pelotas com sem fim de obras sendo realizadas. Eu passo pela Fernando Osório, passo por outras localidades. O Laranjal era uma grita geral em Pelotas. Agora estão os problemas todos solucionados. Se isso fosse possível antes da eleição, os resultados poderiam ter sido diferentes, hipoteticamente. E outro fator que favorece, evidentemente, a oposição é o cansaço que ocorre com a soma de eleições de governos anteriores. Por exemplo, o PMDB vem de 2 eleições, isso já dá um desgaste muito grande. Há uma tendência muito forte da população de mudança. Então, todas essas circunstâncias e muitas outras, somadas, levam ao resultado que nós tivemos. O vereador Luiz Arion Borges Braga, com todos os méritos, era o que se ouvia antes da eleição, e te digo com toda a franqueza, o que se vislumbrava era que ele teria o resultado extraordinariamente favorável, como aconteceu, porque era o que se ouvia de todos os cantos do município e foi confirmado com essa votação expressiva que supera a soma de todos os outros candidatos. Então, em resumo, eu vejo essa situação. O PSDB, por exemplo, não teve um candidato originariamente PSDB, e nós tivemos uma sublegenda, aí, como eu referi, do próprio MDB, que, somadas as candidaturas dos candidatos a prefeito, elas têm um número razoavelmente positivo para a administração. Mas, sim. Tá certo. Doutor, só para a gente também complementar, o senhor lutou muito e ainda luta em relação à questão do reajuste do IPTU aqui no nosso município, né? Foi uma situação bem polêmica e forte. O senhor acredita que com uma nova gestão pode existir uma revisão em relação a esse reajuste do IPTU? Marcelo, em primeiro lugar, nós lutamos por uma questão de justiça, não é questão do IPTU, é uma questão de justiça tributária. É uma questão de distorções que existem em relação à planta de valores criada pela administração por pessoas que vieram de fora de Canguçu e não conhecem a realidade de Canguçu como nós conhecemos. Tu tens muito conhecimento a respeito de valores que nós temos de imóveis num determinado local do município em comparação com outros. Tu tens absoluta certeza, eu creio, que entre a Rua General Osório, General Câmara, Júlio de Castilhos, há uma diferença grande de valores entre esses imóveis. E determinados pontos da cidade, também dessas ruas que eu refiro, também há diferença de valores que nós conhecemos. Eu sempre disse, e repito, que os técnicos que vieram não tinham conhecimento que os
fiscais tributários do município têm, que não foram ouvidos, e que os munícipes, os canguçuenses também não foram ouvidos para fixação desses valores, e houve, no meu ponto de vista, e deixo aqui claro que não sou dono da verdade, é a minha opinião, houve uma injustiça tributária, então se debateu essa questão da injustiça tributária, propondo, inclusive, um projeto de lei de iniciativa popular que majorava significativamente esse imposto para todos os munícipes, com as isenções previstas em lei, claro, e que não foi aceito pela Câmara de Vereadores. Então, se ocorreu uma distorção muito grande e, evidentemente, te digo com toda a certeza que essa decisão teve um reflexo muito significativo nas eleições para prefeito, inclusive de vereador, na eleição passada, que também se soma às outras circunstâncias para que houvesse uma rejeição à derrota dos candidatos do atual representante municipal. Então, é uma pergunta que tem que ser feita para o nosso prefeito eleito. Ele tem um orçamento aprovado, ele tem o plano plurianual de investimentos, aprovado por lei também, e quem sabe das dificuldades do município e da possibilidade de redução é ele. O povo confiou a ele essa tarefa de gerir o município pelos próximos 4 anos, e então, se for da probabilidade ou da possibilidade dele reduzir ou criar uma nova política, a bola, em termos futebolísticos, está na mão dele, né? Então, com todo respeito, ele é o gestor, ele é que sabe dessa possibilidade ou não acerca dessa questão traumática para Canguçu, que houve um trauma muito grande, não há dúvida. Tem pessoas revoltadas até o dia de hoje, pessoas impossibilitadas de cumprirem com a sua obrigação tributária, em função do aumento exacerbado, exagerado, em muitos casos. Não são todos, mas tem injustiças tributárias que até hoje se ouve, eu ouço muitas reclamações a respeito, e também me sinto injustiçado em relação aos aumentos que ocorreram por aqui. Tá certo, então. Doutor Conrado Hernani Bento Neto, é sempre um prazer, uma satisfação conversar com um amigo na Rádio Cultura, no Show da Manhã. Muito obrigado, desejo de sucesso, de êxito sempre na sua vida pessoal e profissional, né? Se através desse microfone não nos encontrarmos e reencontrarmos em 2024, fica aqui o desejo de um excelente ano para o amigo, e a Rádio Cultura sempre à inteira disposição. Marcelo, de igual forma, eu quero desejar a ti, a equipe da Rádio Cultura, toda sorte que Deus possa nos alcançar, saúde, prosperidade, e esse espírito sempre tão importante da imprensa, de debater os assuntos locais, estaduais, mundiais, nacionais, com uma isenção que a imprensa deva ter, para bem informar a nossa população. Eu te agradeço essa oportunidade, desejo a ti, Marcelo, do fundo do coração, te quero muito bem, teu pai, a tua família, tu sabes que é verdade, que tu não desista dessa jornada anterior que tu tentaste para a vereança, te prepare melhor para a próxima eleição, com mais tempo. Eu sei que serás um grande representante, que orgulhará a nossa terra pela capacidade que tu tens, pela experiência de vida que tu tens fora daqui, e por esse espírito público que mora no teu coração. Honestidade, seriedade, foco, determinação para um Canguçu melhor, eu sei que tu tens, e espero que tu continue com essa bravura que tu tens. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Doutor Conrado Hernani Bento Neto, foi o nosso destaque, a nossa entrevista desta sexta-feira aqui no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial. Cultura. Lojas Leb